Bem-vindo a mais uma aula da plataforma Bubble, ok? Sou o Kleber, estou aqui em João Pessoa, Paraíba, Brasil, a cidade mais verde do nosso Brasil. A aula de hoje é como fazer do registro ser único na tabela. Como, por exemplo, CPF, ele é único, ID é único, CNPJ é único, e como é que eu faço um outro campo ser único também? Bom, se eu tivesse que fazer isso no SQL7, tá bom? SQL7, eu teria que criar create table e o nome da tabela. Aí entre esses parênteses aqui, eu colocaria aqui os nomes dos campos que eu quero criar. E aqui tem um nome código, que é inteiro, não pode ser vazio, certo? Eu tenho aqui nome, e tem aqui do tipo caractere, também não pode ser vazio. CPF, caractere 11 caracteres, e não pode ser vazio. Só que quando eu criar esse CPF aqui, eu tenho que dizer mais embaixo que ele é Unique CPF. Tem que dizer que ele é um registro único. Bom, eu andei olhando no Bible para tentar fazer isso e não consegui achar até o momento. Talvez tenha em algum lugar escondido ou de uma outra forma. Bom, mas eu achei meios para fazer isso no registro dentro do Bible, ok? Deixa eu dar um exemplo aqui, tá certo? Algo do tipo texto. Porque existe texto, existe numérico, aí tem outros, né, de outro tipo. Tem lógico, tá bom? Tem número sendo texto, tá certo? Então vamos lá. Se eu fosse digitar a palavra casa, tudo maiúsculo. Casa, primeira letra maiúscula. Casa, tudo minúsculo. Então há uma diferença nessas três palavras aqui, ó. Para nós é uma palavra só. Porém, para o computador, a escrita está meio estranha. Porque o computador vai identificar que essa primeira casa é diferente da segunda e também diferente da terceira. E assim sucessivamente. Por quê? Porque a letra C maiúscula, ela corresponde ao número 67 em decimal. Então vejamos. A letra A corresponde ao número 65. Letra S a 83. Isso letra maiúscula, tá bom? Com referência à palavra casa. Se eu fosse botar letra minúscula, a letra C, letra minúscula. Então aqui seria 99, que é diferente de 67. Letra A minúscula seria 97 e o S 115. Então, como é que o computador iria identificar no hexadecimal, ou melhor, no decimal, ele identifica assim, uma letra corresponde ao que você está digitando. Por exemplo, se eu digitar em letra maiúscula, ele tem um número para a letra maiúscula. Se eu botar em letra minúscula, tem outro número. Mesmo sendo a mesma letra para nós, mas para ele não é. Tá bom? Então, o que a gente deve fazer para que isso não venha ter duplicidade dentro de um registro? É o que nós iremos ver na nossa aula. Tá bom? Como é que a gente deve fazer isso? Bom, eu queria só fazer um detalhe da aula 25, quando eu desenvolvi uma calculadora, e então eu usei uma tabela de nome vá pública, e o campo dela é valor memória 1 do tipo N. Ok? Então, veja só, quando eu estou só com um usuário, isso aqui funciona 100%. Tá bom? 100%. Isso funciona. Mas quando começa a colocar dois usuários ou três usuários, que está compartilhando isso aí, ó, isso aqui já não vai funcionar 100%. Por quê? Se eu estou acessando isso aqui, botei o número lá, supondo que meu resultado lá tenha sido 100. Aí o outro usuário fez um cálculo e, sei lá, o cálculo dele deu 2. Então prevalece sempre o último número de quem alterou. Isso é em qualquer parte do computador, em qualquer aplicativo, em qualquer sistema, prevalece o último que foi operado, certo? Então veja só, então para que isso não ocorra, esse pequeno detalhe aqui, de você usar uma variável pública e todo mundo acessa, se todo mundo for compartilhar isso aqui, eu aconselho você a fazer o seguinte: pega esse valor memória 1 do tipo N e transfere para cá, para essa tabela user.
tá bom? Transfere para cá, ó. Esse mesmo conteúdo aqui você transfere para cá. Então, em vez de você usar vá pública, você usa user, essa tua tabela aqui. Por quê? Porque essa tabela aqui, ó, ela tem um e-mail quando a gente vai acessar o aplicativo. E o e-mail é único. Como ele é único, só quem vai acessar esse campo aqui de baixo é o usuário que estiver logado aqui. Ou seja, nenhum outro usuário vai usufruir desse conteúdo aqui, certo? Nenhum outro. Só quem vai é o usuário que estiver logado para esta linha de registro, tá bom? Então, suponhamos que essa linha de registro seja a primeira, e a primeira seja João. Então, só quem vai acessar é João, essa linha aí, mais ninguém. A segunda linha seja Silvio Gregório, que foi justamente a pessoa que deu uma observação sobre isso, né? Porque colocou um comentário lá no YouTube sobre, essa variável, tá bom? Então, agradeço ao Silvio Gregório, né, por ter observado isso é importante, tá bom? Quem está começando na área da informática, né, da programação, não tem esse entendimento assim largo, aí termina, bota um programa para rodar e no meio do caminho, quando começa a ter mais de um usuário, vem as complicações, tá certo? Então é bom aprender isso já no princípio, tá bom? Bom, no meu programa de pedido que eu faço no PDV, eu utilizo o seguinte, no meu PDV. Eu tenho lá uma tabela onde gera numeração, certo? E quando ele gera numeração, eu trago para cá, para a tabela user. Então, suponhamos que quando eu entrei no aplicativo, no carrinho, por exemplo, no carrinho, o que é que eu faço? Eu mando vir aqui na tabela de nome que eu tenho lá, ele gera uma numeração e eu pego a numeração e trago para cá, na mesma hora. Então, se uma outra pessoa vir acessar aqui, se o meu foi 10, o meu número de pedido que eu gerei aqui foi 10, a outra pessoa que for entrar aqui vai ser 11. Certo? Vai ser 11. E assim sucessivamente. Então, o meu número 10 vai estar guardado aqui, ó, no meu registro de usuário. Então, quando eu quero gerar o meu pedido, eu vou me alimentar daqui, do número 10. Ó. O 10 eu trago e apresento na tela. O número do pedido é 10. Aí pronto. Se eu for gerar outro pedido, eu vou lá, mais uma vez, mando somar o conteúdo que está lá, mais um, e puxo para cá de novo. Ó, e alimento a minha tabela e use novamente. Ou seja, o usuário que está aqui, ele vem aqui, pega o conteúdo que está lá, só mais um e traz para cá. Então não tem como haver duplicidade de número, tá certo? Ou seja, quando eu estiver acessando aqui, um outro usuário vem acessar, ele não vai acessar. Isso é em qualquer banco de dados. Por que ele não vai acessar? Porque o sistema dá prioridade a quem está acessando primeiro. Então, se eu estou acessando aqui e estou fazendo meus cálculos, o sistema operacional ele vai segurar o outro até esse aqui terminar as informações e liberar. Isso é a mesma coisa de estar usando a memória do computador, tá bom? Quando a gente está usando a memória do computador lá, o Windows está usando a memória do computador, e eu executo, por exemplo, o Word, executei o Word, aí depois eu executei o Excel. O que é que acontece? Se eu executar o Word, e estiver mexendo no Word e chamar o Excel, o próprio sistema operacional vai dar um tempo no Word e vai dar atenção ao Excel e depois ele volta para o Word mais uma vez. É tanto que a gente não vê isso, mas ele trabalha em cima disso, o sistema operacional. Ele dá uma pausa naquele que está mexendo e executa o outro. Mas só que se ele não dá pausa, demora não. É em fração de segundo. É o que ele faz isso. Ele não demora. Então o usuário que está mexendo, ele nem percebe que está acontecendo. De forma alguma, ele não percebe. Tá bom? Antes de continuar a aula, ok? Eu vou mostrar aqui que uma das pessoas no YouTube, no comentário, me pediram para explicar isso aqui. Por exemplo, eu coloco aqui consultar, tá bom? E aparece aqui, ó, duas linhas. Ele quer saber como é que faz a pesquisa dentro do banco de dados. Como é que eu fiz isso? Vou mostrar para ele como é que eu fiz isso aqui, tá bom? É bem simples. Vou lá no editor. Eu estou aqui no editor, ó, tá bom? No editor. Eu cliquei nele aqui duas vezes, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é isso aqui, ó. Esse componente aqui, cadê? Esse aqui, ó. Sourcebox, tá bom? Você pega esse Sourcebox, clica nele e marca aqui o local onde quer que ele fique. Bom, feito isso, você vem para cá, clica duas vezes. Aqui onde tem Choice Style, você bota Dynamic,
clica aqui nesse botão. Em seguida você manda aqui type, bota o nome da tabela que você quer usar, tá bom? O nome da tabela, fecha. E aqui você bota o nome do campo que você quer utilizar, que ele quer fazer a busca. Entendeu? É bem simples. Não tem muita dificuldade não. Clicou aqui, você dá o nome da tabela e aqui o nome do campo que você quer que faça a busca. Só isso, mais nada. Bom, agora vamos justamente para o conteúdo da aula. Como colocar um registro único. Por exemplo, eu quero colocar aqui, ó, digitar a palavra casa. Eu digitei em letra minúscula. O que é que ele vai fazer? Ele vai gravar com letra maiúscula, casa. Mesmo que eu bote casa, com a primeira letra maiúscula e o restante minúscula, e gravar, ele vai gravar tudo com letra maiúscula. Observe que ele não registrou o nome casa, mais uma vez, ó. Vou botar agora aqui, ouro. Ele registrou ouro com letra maiúscula. Se eu botar ouro novamente, ouro com letra maiúscula, ouro, ele também não vai registrar. Por quê? Porque já existe o conteúdo. Agora, vale salientar o seguinte, a acentuação, palavra com acentuação e sem acentuação. Por exemplo, coração. Joguei coração lá. Coração. Observe que eu botei o cedilha, mas não botei o tio no A. Ele registrou. E observe agora, observe agora que eu coloquei, não coloquei o cedilha, mas coloquei o tio. E ele foi e registrou. Mas por que ele registrou o coração dessa forma? Por quê? É como eu disse para você, logo no princípio da aula. A letra corresponde a um número. O C é um número. O C com cedilha já é outro número. Entendeu? O A é um número. O A com um acento qualquer já corresponde a outro número. Então é isso que você tem que ter cuidado, tá bom? Na questão da acentuação nas palavras. Orientar alguém a não colocar acentuação nas palavras. Fica bem melhor. Bom, e como foi que eu fiz isso? Bom, eu estou aqui no meu, na minha página 4, né, do editor. Eu tenho aqui meu input texto. Eu tenho aqui o botão gravar e o input grupo aqui embaixo, onde cabe as informações que eu for gravando aqui. Bom, vamos para o botão gravar, onde está todo o algoritmo. Vou clicar nele 2 vezes, vou no workflow dele. Eu mandei criar um make change, você mandei fazer logo uma busca na tabela de nome referente aí. Esse aqui, deixa eu puxar para cá. Search for, e aqui na tabela receber, verifique se nome for igual a esse conteúdo aqui, ó, do input texto. Certo? E aqui eu botei um método chamado upcase para justamente transformar a letra maiúscula. E ele vai verificar se for realmente igual o conteúdo que eu estou digitando, igual que está na tabela, me dê um resultado, positivo ou negativo. Eu vou perguntar a ele, tá bom? Então, existe esse método de transformar em letra maiúscula. Todas as linguagens de computação têm o método de transformar em letra maiúscula ou minúscula, tá bom? Toda ela tem. Mas não é essa mesma palavra aqui não. Upcase igual esse aqui não, certo? Varia de cada linguagem. Bom, se isso aqui for verdadeiro ou falso, eu mando verificar na próxima ação, tá bom? Qual a próxima ação? É um create. Eu mando criar na mesma tabela, eu mando criar o seguinte, digo, ó, produto recebe input text upcase. Ou seja, ele vai receber isso aqui. Porém, aqui embaixo tem uma condição. O resultado 1, que é isso aqui, ó, resultado 1, certo? E o resultado 1 do produto não for vazio, ou melhor, se for vazio, ou seja, se ele verificar lá que o campo for vazio, é porque não tem nenhum nome igual àquele, certo? Não tem nenhum. Então ele vai o quê? Armazena. Trum, armazena. Se eu digitar o mesmo nome mais uma vez, o que ele vai fazer? Ele vai achar. Aí eu pergunto, você achou? Achou. Ele é vazio? Não. Então não cadastre. Tá bom? Ou seja, se ele achou o conteúdo é porque não é vazio. Então ele não cadastra.
certo? Essa é a lógica. E depois aqui eu mando ele resetar o meu input. Só isso. Simples, né? Ok, essa foi a aula de hoje, tá bom? Então aqui, se eu quiser colocar aqui, ó, papel, gravei. Ele colocou aqui embaixo, papel. Vou botar mais uma vez, papel. Ele não entrou, por quê? Porque ele percorreu o campo, achou a palavra e disse assim, olha, ela não é vazia. Então, se não é vazia, então não grave. Você vai gravar aonde o registro for vazio, de acordo com aquela palavra que estou digitando. Ok? Inscreva-se na minha aula e até a próxima.